Olá pessoal, aqui Paulo Ramos e hoje eu quero falar de um tema que é meio diferenciado assim do ponto de vista filosófico, porque ele é muito singelo, muito simples, mas muito presente, principalmente para aqueles que como eu, têm filhos e que se preocupa com a formação da personalidade dessa criança para que no futuro ela tenha uma base sólida, tenha ética, tenha moral e se desenvolva como um ser humano de bem, produtivo, inteligente e aquilo que a gente quer para os nossos filhos, né? Voltando lá na infância, eu me lembro que eu acompanhava os filmes de super-herói como Superman, o Batman, né? Os desenhos do He-Man, do Rambo, até do Popeye, e todos tinham a figura do herói. E o que representa essa figura do herói? O herói é aquele acima da média, com um poder ou uma virtude específica que pode superar todas as situações, por mais caóticas que elas sejam. E para controlar esse poder, para que esse poder não caia a serviço do mal, que normalmente em desenhos, em histórias de super-heróis, quadrinhos, se apresenta como algo muito maior, muito mais poderoso e mais amplo, mais capilarizado. O que sustenta e direciona esse poder, essa virtude do herói, é a sua moral, é a sua ética, né? É a bondade, digamos assim. Então, com esse poder controlado por essa moral, por essa ética, essa vontade de fazer o bem e vencer o mal, é que a figura do herói se torna tão importante, principalmente para as crianças. Eu vejo muita gente mesmo, falar que quando uma criança tem contato com quadrinhos, com desenhos, com filmes de super-herói, ela não tem uma reação positiva. Eu acho muito pelo contrário. Eu me lembro que eu fazia capa, quando era criança, capa do Super-Homem, pra ser super-herói. Eu tentava voar, eu brincava de Tarzan, fazia até aquelas tangas quando era criança, o cachorro se transformava no leão. E eu, quando estava brincando, eu e meus primos, a gente não via ali simplesmente um cachorro ou a árvore de casa. A gente via uma tensa de uma floresta, um leão pronto para nos esquartejar com as garras e tal. E quando a gente andava de bicicleta, a gente não era alguém andando de bicicleta. Aquela bicicleta era, sei lá, a moto laser que tinha na época, ou alguma coisa assim. Então mexe com essa criatividade, porque uma criança ela está aprendendo, entendendo o mundo e formando os conceitos ali. Não dá para empurrar a realidade assim para ela, obrigá-la a entender, não existe isso, não existe aquilo, isso não. Porque tu tira toda essa base que ela vai compreender, que é adquirir a força, ter essa força para lutar contra o mal, que é muito mais forte, e ter a moral, a ética, que vai conduzir essa força, vai direcioná-la. Eu, como qualquer adulto, embora eu goste de cinema e coisas do tipo, eu me afastei da figura do herói para lidar com as coisas práticas do dia a dia, contas para pagar, o aperfeiçoamento profissional e lidar com doença, lidar com problemas familiares, coisas que a gente lida na fase adulta e que tomam 100% do nosso tempo. E seria muito fácil para mim chegar para os meus filhos e dizer que um super-herói é idiota, que brincar é idiota, que eles têm que crescer. Não, crianças têm que ser crianças e não é
a gente, o pai, a mãe, falando para elas o que é ética, o que é moral, o que é certo, o que é errado, que elas vão ter uma plena assimilação. Por quê? Porque elas estão vendo palavras que para elas não significam muito. Para elas não tem muito sentido. Para a gente, para adulto tem, mas para as crianças não. Então, elas veem o mal, alguém querendo destruir tudo que elas conhecem e tal, dentro de uma tela de TV, ou nos quadrinhos, ou numa história que tu conta, um livro infantil, e de repente vai se personalizar, personificar um conjunto de virtudes que vai romper esse mal e salvar toda a humanidade para que tudo fique bem. Essa noção é muito importante, principalmente para as crianças. Então, a importância do herói na vida da gente, ela é incalculável. Porque muito se tem, eu não vou citar estudos aqui, mas muito se tem comprovado que são as figuras de referência que vão moldar muito do caráter de uma pessoa. Depois, na fase adulta, ela tendo uma compreensão, uma melhor perspicácia para trabalhar com esse conjunto de informações, ela vai conseguir separar o joio do trigo, entender e se livrando desses heróis e até desses vilões que a influenciam. Porque o ser humano vai se desenvolvendo, o cérebro, as conexões, até os 30 anos para formar a personalidade dele mesmo. Exato, para estar pronto. É o que estudos dizem. Então, há um tempo para se trabalhar isso e chegar num ponto coerente. Mas também, quem é influenciado por vilões, que tem uma figura como referência em casa, um pai ou uma mãe, com uma ética, com uma moral duvidosa, e isso preocupa muito. O super-herói, aquela criança que quer ser o super-herói, que está vivendo aquele mundo imaginário que ela ainda não conhece, muitas conhecem muito pouco do mundo, é a casa, já vive a casa dos parentes, a escola, lugares assim, não vê o mundo como um todo, vê o mundo através da imaginação. Essa criança, quando tem uma referência má, digamos assim, péssimos exemplos, ela tende a assimilar aquilo. E eu fiz até um vídeo que é de onde vêm suas ideias. Eu faço essa pergunta, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. A pessoa vai ter aquilo inserido lá no seu íntimo quando ela está mais aberta à aprendizagem, e isso pode ser muito ruim. Se você planta lá ideias boas, ética, uma moral correta, tu vai ter uma pessoa melhor trabalhada, uma pessoa com uma base melhor. Se você planta lá que tudo é uma besteira, que nada serve, que a vida é uma porcaria, você só vai sofrer, que perspectiva você vai dar para um ser humano? Então essa responsabilidade nós temos que assumir. Temos que, como adultos, não achar como que os heróis são besteira, mas resgatar os super-heróis que nós admirávamos e tentar passar isso para as crianças, para que nós não sejamos aquele ser diferente, aquele ser chato que fica incomodando, ditando regras, infeliz, problemático, trazendo um monte de problema para dentro de casa, mas sim uma criança que evoluiu, que está no estágio mais avançado e que, de certa forma, também gosta das mesmas coisas. Eu aconselho, assista desenho animado com seu filho, leia uma história de herói, leia um livro infantil que saliente as virtudes. Não bloqueie esse lado da criança de querer ser um super-herói para tentar vencer o mundo, porque para sobreviver depois, mesmo que a linguagem seja outra, para lidar com os problemas dos adultos, eles vão ter que ter uma base muito forte, e isso começa a se trabalhar muito cedo, certo? Se gostaram desse vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.